Por que o alistamento militar de Nicolás Maduro foi um completo fracasso? E por que as forças bolivarianas da Venezuela estão recusando a sair dos quartéis para querer enfrentar diretamente os Estados Unidos? E isso tem uma resposta aos bombardeiros que foram realizados no Irã. Deixou um recado para a alta cúpula militar da Venezuela, que se caso querer mesmo defender o ditador Maduro, que não negociar com o Donald Trump, Caracas poderá ser varrida da face da terra. E a prova maior de todo esse planejamento de Donald Trump é justamente o mapeamento que as aeronaves avançadas americanas P-8 Poseidon estão fazendo sobre a Venezuela. O fracasso no alistamento militar convocado por Nicolás Maduro escancarou de forma dramática o isolamento do regime chavista e o desespero crescente de um ditador que já não consegue mobilizar nem os próprios simpatizantes. Mesmo após semanas de propaganda massiva, de intimidações contra servidores públicos e de tentativas de vender ao mundo a imagem de um povo comprometido com a defesa da pátria, as praças e centros de inscrição permaneceram praticamente vazios. O número ínfimo de voluntários deixou claro que a população venezuelana não se dispõe mais a servir como massa de manobra de um regime que mergulhou o país na miséria, na repressão e no êxodo recorde de milhões de pessoas. Diante da humilhação, Maduro anunciou uma nova data para reabrir o processo de alistamento, numa tentativa de reverter o vexame e de provar algum apoio interno, mas a iniciativa já nasce marcada pelo fracasso anunciado. A própria oposição comemorou o boicote como um sinal de resistência civil silenciosa contra a ditadura, ressaltando que nem mesmo entre os beneficiários dos programas sociais há mais disposição em segui-lo. Esse quadro de debilidade interna se cruza com um cerco externo cada vez mais sufocante. Os Estados Unidos, que há anos classificam o regime chavista como um polo de narcotráfico internacional, conseguiram consolidar um bloco regional de apoio contra a Venezuela, incluindo países sul-americanos como o Paraguai, que elevou o tom e passou a reconhecer o país governado por Maduro como um estado narcoterrorista. Essa posição reflete a preocupação crescente com o papel do chamado Cartel dos Sóis, estrutura criminosa profundamente enraizada nas Forças Armadas venezuelanas. Outros governos da região também se alinharam ao esforço norte-americano de combater o tráfico e isolar Caracas, com exceção notória do Brasil, sob Luiz Inácio Lula da Silva, e da Colômbia, que preferem adotar uma postura mais cautelosa e distante do enfrentamento direto. Essa divisão expõe ainda mais a solidão diplomática do chavismo, que perde aliados na própria vizinhança e se apoia apenas em regimes com pouca relevância ou em potências distantes que utilizam a Venezuela como peça de barganha geopolítica. É justamente nesse cenário de cerco político e militar que entram Rússia e Irã como parceiros de última hora, oferecendo apoio estratégico para prolongar artificialmente a sobrevivência do regime. O Irã, segundo informações cada vez mais recorrentes, estaria negociando o envio de drones kamikaze de longo alcance para a Venezuela, do mesmo tipo utilizado em conflitos no Oriente Médio, capazes de ameaçar navios e embarcações militares norte-americanas no Caribe. Essa possibilidade aumenta o risco de escalada, pois daria a Maduro uma arma de intimidação contra a poderosa marinha de guerra dos Estados Unidos, embora na prática não mude o equilíbrio de forças. Em paralelo, Caracas iniciou a mobilização de sua marinha para patrulhar a costa, numa tentativa simbólica de demonstrar resistência. Mas é evidente que os recursos navais venezuelanos são obsoletos e insignificantes diante da frota norte-americana. A análise final desse quadro é clara. Nicolás Maduro está acuado por todos os lados, isolado interna e externamente, recorrendo a atos de desespero para tentar exibir apoio popular que já não existe e confiando em parcerias frágeis para enfrentar um inimigo militarmente imbatível. A verdade é que o alvo principal da pressão internacional é o próprio Maduro, e qualquer ação militar de precisão, seja um míssil ou um drone lançado do mar, seria suficiente para neutralizar sua liderança e eliminar figura-chave da alta cúpula chavista, sem que fosse necessário um bombardeio massivo ou a presença física de tropas norte-americanas em solo venezuelano.
Restaria então aos militares de média e baixa patente negociar a transição e, possivelmente, abrir caminho para a restauração democrática de um país que já deu sinais de que não aceita mais ser prisioneiro de um regime desacreditado. A insistência em novas convocações militares e em gestos de propaganda apenas reforça o desespero de um ditador que tenta ganhar tempo, mas que sabe estar cada vez mais abandonado, cercado e com o fim de sua era já desenhado no horizonte. A crise venezuelana entrou em uma fase ainda mais delicada com a revelação de que os Estados Unidos já mapearam minuciosamente toda a infraestrutura militar e industrial do regime chavista, incluindo depósitos de munições, arsenais das Forças Armadas e principalmente as fábricas de drones kamikaze de origem iraniana, que operam no país desde 2019. Estimativas confiáveis apontam que mais de 2.000 unidades já foram montadas em território venezuelano, com tecnologia e suporte fornecidos por Teherã, numa tentativa de criar um poder de dissuasão capaz de ameaçar embarcações norte-americanas no Caribe. Para Nicolás Maduro, esse arsenal seria a peça central de uma estratégia desesperada. Usar enxames de drones para atacar, ou pelo menos tentar intimidar a poderosa Marinha de Guerra dos Estados Unidos, que patrulha as rotas marítimas estratégicas da região. No entanto, essa aposta revela muito mais fraqueza do que força. Os drones, ainda que em grande número, não mudam o desequilíbrio colossal de capacidades entre a Venezuela e os Estados Unidos. A superioridade tecnológica norte-americana em guerra eletrônica, sistemas antimísseis e defesa naval é esmagadora. E qualquer tentativa de ofensiva com drones kamikaze provavelmente seria neutralizada antes de representar uma ameaça real. Além disso, o fato de os Estados Unidos já terem mapeado toda a indústria de defesa venezuelana significa que, em caso de escalada, os alvos prioritários, como os hangares de armazenamento e as fábricas financiadas pelo Irã, seriam eliminados em ataques cirúrgicos de precisão, reduzindo drasticamente a capacidade de Maduro em poucas horas. O regime sabe disso, mas insiste em exibir esses drones como símbolo de resistência, tentando vender à população a imagem de que ainda pode desafiar uma superpotência, quando na verdade se trata de um gesto desesperado para evitar a percepção de derrota inevitável. Essa equação reforça o isolamento crescente de Nicolás Maduro. Ele fracassa em mobilizar o próprio povo, como mostrou o fiasco do alistamento militar. Depende de armas estrangeiras para sustentar um regime já enfraquecido e encara uma pressão regional cada vez mais ampla, com países vizinhos apoiando os Estados Unidos no combate ao narcotráfico e à influência do chavismo. No fim, o destino de Maduro parece selado. Basta uma decisão estratégica de Washington para que sua capacidade militar seja desarticulada, restando apenas a negociação com setores intermediários das Forças Armadas para restaurar algum grau de estabilidade e abrir espaço para uma transição política. O desespero do ditador, simbolizado pela aposta em drones iranianos, mostra que ele já luta apenas para ganhar tempo, cercado de todos os lados e com o fim de seu ciclo cada vez mais próximo.